todos que hoje saíram do seu lar, acordaram mais cedo, se dedicaram a essa casa e vieram aqui para poder receber um pouquinho desse carinho, desse acolhimento da nossa espiritualidade, que hoje e sempre vem trabalhando por nós, né? E não só dentro daqui, do centro, mas também nos leva um pouco para casa, né? Permite que a gente leve alguns eflúvios positivos para limpar o nosso lar, para limpar nós mesmos e termos uma semana melhor. Então sempre é uma bênção a gente estar reunido aqui e hoje a gente mais do que nunca está abençoado. Nós temos a presença do Erivelto. Esse cara é 10, só dizendo assim, uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso, um super trabalhador do espiritismo, também está abrindo o Centro Espírita, junto com o Haroldo Dutra, também está começando, o centro já está aberto, mas as atividades começaram assim de uma forma bem embrionária, ainda estamos na semeadura, né? Cada um, olha que bonito, eles estão fazendo em casa, cada um vai em cada casa, cede a casa, não é isso? E um grupo pequeno, que ainda é o grupo de trabalhadores, fazendo toda a oração, trazendo já toda a egrégora do centro, né? Isso é a egrégora que vocês estão formando, né? Então, que todos sejam muito bem-vindos, inclusive, né, e muito a espiritualidade que veio aqui ser tratada, né? Não só a governança da casa. Então, eu gostaria de chamar a Yara para fazer a nossa prece, não, desculpa, a leitura. Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante da justiça, capítulo 112. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus em Mateus 5,20. Escribas e fariseus assumiam atitude na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio, enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou esforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na tua alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a cobrir-lhes o coração. Pai amado, irmãos que aqui nos acompanham, mentores dessa casa, que cuidam dessa energia maravilhosa, de todo o amor que nos cercam, dessa linda egrégora que formamos. Abençoe-nos, Pai,
possamos hoje emitir todo o nosso amor, que possamos emitir muitas energias positivas à nossa irmã Miriam, para que tenha força, pois sabemos que em Ti ela confia plenamente, que passará por essa prova com dificuldade sim, mas sem nunca largar de sua mão. Pai, oramos por todos aqueles que estão hospitalizados, os que estão aprisionados, por todos que encontram-se em situação de dificuldade. Não percam as esperanças, que lembrem sempre de Ti, que confiem em seus destinos, em suas missões. Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais, pois nessa linda doutrina encontramos explicação para as nossas dúvidas, para as nossas angústias. No seu amor encontramos conforto. Que nosso irmão Erivelto seja abençoado, com toda a nossa gratidão por aqui estar, trazendo a nós um pouquinho do seu conhecimento, nos iluminando nessa linda mulher também. Que todos possamos tirar o máximo de aproveitamento do que aqui ouviremos. Que sigamos refletindo e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Que assim seja. Fica super à vontade, deixa eu só achar vocês aqui. Ótimo. Gostou? Muito bom, né? Eu tenho mais espaço aqui para colocar minha colinha, minhas anotações. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Bom dia. Uma felicidade muito grande estar aqui pela primeira vez, nessa casa abençoada. E quero dizer, assim, agradecer primeiramente o convite, né? O convite carinhoso, agradecer a pessoa da Andréia pelo convite. Dizer que fico muito feliz em estar aqui, já era algo que eu queria fazer há muito tempo, mas por causa das minhas duas pequenininhas, eu não, né, Eu nem mais tempo para você. É. Só foi por isso. E aí acabei atrasando, né? Diminuí um pouco as palestras, mas agora esse ano talvez, se Deus quiser, vou voltar, que agora estão um pouquinho maiores, né? Dá pra gente voltar um pouco mais com o trabalho de palestras, né? Estava resumido só ao Senac antes, mas a felicidade é grande e também a felicidade de ver, sentir em especial a atmosfera, a espiritualidade trabalhando aqui nessa casa, em perfeita harmonia. Desde a linda prece que foi feita aqui, até a leitura, as duas coisas introduzem os tópicos que vamos falar hoje. Então, a gente quando vê todo esse amarramento, até pedir para ver a leitura de novo, porque... Foi linda a leitura. Linda leitura. Eu queria também. E a gente vai falar de justiça, que exatamente, nós vamos falar de justiça, porque tem algo muito importante aqui. É um dos pontos principais do tema, apesar do livro, li o livro, eu vou fazer a ligação, porque como que a gente vai chegar na justiça. E vamos falar de fé também, confiança. Né? Mas, enfim, tendo dito isso, eu queria também dizer, porque assim, eu estudo o Evangelho já tem um tempo, né? A gente tem um grupo de estudo do Evangelho NEP, né? Inspirado no trabalho que o Haroldo fez na Federação Espírita, né? Há muito tempo atrás, que eles tinham um NEP, um Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A gente tem um já há 6 anos que a gente estuda. E lá a gente já estudou várias passagens, a gente tenta estudar
os termos bíblicos, o contexto histórico. E muitas vezes, quando nós espíritas, especialmente nós espíritas, né, que a gente às vezes fica muito limitado ali ao que nós temos na nossa doutrina espírita, e esquecemos da mensagem original, do Velho, do Novo Testamento, né? Porque o Espiritismo é o quê? É o Evangelho redivivo. Mas no Evangelho nós podemos trazer várias passagens. E se a gente aplicar a chave de leitura e interpretação, que é o Espiritismo, para poder abrir essas portas, a gente vai conseguir trazer ali um elixir espiritual muito grande. E aí, dentro disso, eu queria recordar e colocar na mesma página, pelo menos com todo mundo, né, a respeito de qual o objetivo de estudar o Evangelho. Porque desses anos todos a gente percebeu que muitas vezes existe o objetivo, não é esse, por assim dizer. O estudo do Evangelho é, acima de tudo, o estudo de si mesmo. É o estudo em que a criatura se coloca diante de um espelho. E nesse espelho ela consegue ver a sua imagem perfeita. Mas do outro lado você ainda não está perfeito. E aí o nosso trabalho é o quê? É de analisar o momento que estamos imperfeitos e comparar com a imagem perfeita que o Evangelho nos coloca. E estudar as diferenças e tentar ali trabalhar nelas para nos aproximarmos cada vez mais dessa mensagem ou dessa imagem perfeita. Então o objetivo final do estudo do Evangelho é esse. É a gente estudar a si mesmo, tentando entender as nossas dificuldades, para aplicar o conhecimento que nos foi legado por Jesus e que vem sendo repetido e reverberado pela doutrina espírita também. E como metodologia de estudo do Evangelho, eu queria propor a gente seguir a metodologia de Alcione, que se encontra lá no livro Renúncia, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela tem uma frase muito interessante sobre o estudo do Evangelho. Ela diz o seguinte: chegamos à conclusão que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não podemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Importante termo aqui. Não podemos atingir sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do mestre precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Exatamente. A proposta que temos para hoje é da gente fazer a primeira parte, o conhecimento. A parte da meditação, a parte do sentimento e a parte da vivência vai ficar por conta de cada um, como dever de casa. A gente vai focar no que nos cabe hoje, que é a gente conhecer, que é a gente aplicar muito e ir além de uma leitura simplesmente raciocinada. Tentando buscar a fundo o entendimento profundo do Evangelho, para que possa servir como aquela água abençoada para regar a semente do Cristo em nossos corações. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. E, gente, estamos aqui num grupo de pessoas amigas. Estamos na sala de estar. Exatamente. A gente pode conversar. Vamos fazer disso. Se vocês tiverem uma dúvida, por favor, podem perguntar. Se vocês tiverem um comentário, fiquem à vontade. Se vocês discordarem, mais ainda, fale mesmo, discorde. Tá? Então tá bom. Então esse é o nosso objetivo. Tendo dito isso,
O tema que nos foi proposto, a beneficência. É um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, de Divaldo Pereira Franco, ditado pela sua mentora Joana de Ângeles, né? O tema deste capítulo, a beneficência, tem um subtítulo, que é tão importante quanto o título, que é: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Vou repetir. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Isso aqui é um texto de Jesus, fala direta de Jesus, que se encontra no livro de Mateus. Tá? E a gente vai voltar nessa frase um pouco mais para frente. A palestra toda, essa reflexão toda que vamos fazer hoje vai ficar na primeira frase desse capítulo. E a frase desse capítulo é a primeira: a beneficência ou a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para as criaturas no sentido mais elevado. Beneficência, ou a ciência de fazer o bem, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, um compromisso de humanidade para com as criaturas no sentido mais elevado. Então, a gente vai fazer o estudo dessa passagem e eu vou sugerir que a gente divida essa frase em dois conceitos. Primeiramente, nós vamos conceituar fé. Caso que eu falei que iríamos falar de fé. A gente vai conceituar fé. Por quê? Porque o conceito de fé é um conceito que ele ainda largamente é mal entendido. E aí nós vamos entender o porquê. Depois nós vamos conceituar beneficência, ou vamos falar de beneficência e caridade juntos. Por quê? Porque o dicionário diz o seguinte: beneficência é o substantivo feminino que define o ato de fazer o bem, praticar caridade ou filantropia, demonstrando bondade e auxílio ao próximo. Então nós vamos falar de beneficência e de caridade. Então esse é o roteiro que a gente sugere para poder guiar aqui as nossas reflexões. E aqui a gente vai tentar fazer algo que é além de uma leitura vagamente raciocinada. Vamos tentar chegar no sentido mais profundo. E aí, começando por fé, né? Começando por fé, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar entender e contextualizar primeiro fé dentro do conceito bíblico. No Velho Testamento, a palavra fé ocorre 81 vezes. No Novo Testamento, a palavra fé ocorre 243 vezes. E só para contextualizar, o Velho Testamento ele é mais ou menos dessa grossura, o Novo é dessa. Então, você vê que proporcionalmente a palavra fé ela é trazida muito mais vezes no Novo Testamento. Por quê? É uma característica pessoal da mensagem do Cristo. Do quão importante ela é. E aí, a gente vai mergulhar então nesse significado e assim, se fé fosse uma pedra preciosa, ela seria um diamante. Por que seria um diamante? Porque é multifacetado. O conceito de fé carrega consigo uma multidão de significados. E eu quero trazer um aqui hoje, que talvez não seja novidade para vocês, ou não, mas eu quero trazer um que casa perfeitamente com o que a gente precisa falar hoje.
E para fazer isso, a gente vai precisar ir lá nas raízes da fé. Lá no Velho Testamento. Vamos começar no Velho Testamento entendendo fé. Vamos passar pelo Novo Testamento. E vamos chegar no dia de hoje para a gente poder entender o significado de fé hoje. Tá? Então, vamos lá. E aí eu queria trazer, porque eu sempre gosto de estudar um conceito, ou trazer um conceito, que quando a gente vai estudar uma dessas frases, eu gosto de trazer uma frase evangélica para seguir de guia para a gente entender determinado conceito. E a frase que eu vou trazer aqui, ela se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: visto que a justiça, que a gente estava falando no começo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou repetir porque às vezes pode ser confuso, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se ela não faz muito sentido ainda, que bom, porque nós vamos tentar decifrar exatamente o que está querendo dizer aqui. E aí com isso a gente vai lá, como eu disse, no Velho Testamento. E aí a gente vai buscar a palavra no hebraico, que o Velho Testamento é majoritariamente escrito em hebraico, a palavra fé, que era emuná. A palavra emuná, ela traz um significado muito interessante, extremamente interessante. Porque o significado que ela traz é de uma função oficial a qual você foi confiado a exercer e assumiu o compromisso. Essa é a palavra traduzida como fé no português. Tá? Lembrando, emuná. Então, ela tem esse compromisso, esse comprometimento que a criatura tem de exercer determinada função. E aí a gente vê isso claramente no livro de Crônicas, lá no primeiro livro de Crônicas. O capítulo 9 do livro de Crônicas é quando Jerusalém ainda está se reorganizando, se estabelecendo no começo ainda da sociedade. E lá eles estão descrevendo todas as responsabilidades que todo mundo teve, ou tem dentro daquela sociedade. E aí, por exemplo, lá eles vão ter, lá em Crônicas, no capítulo 9, no versículo 31, diz o seguinte, por exemplo: e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraita, tinha o encargo que se fazia em certas. Era padeiro. A função dele, a emuná dele, era ser padeiro dentro daquela sociedade, em Jerusalém. Essa era a emuná dele. Essa era a fé dele. A fé dele era ser padeiro dentro daquela sociedade. Tá? Então, emuná era no hebraico. Do hebraico, no Velho Testamento, foi traduzido como pistis no grego. Porque o Novo Testamento é todo escrito em grego. Então, a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente chega para pistis no grego. Pistis no grego, né? Que foi uma palavra que Jesus utilizou várias vezes. Ela tem mais um significado de confiança, de fidelidade, que implica relacionamento. Certo? Confiança minha para os outros ou confiança dos outros para mim? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Confiança para Deus. Então, é esse ato da criatura de confiar em Deus, de se entregar a Deus e de confiar de que Ele tem o poder melhor ou de conduzir. É interessante porque quando você falou a frase da justiça, eu imaginava isso. Quer dizer, o justo ele tem que saber esperar e confiar em Deus. Porque enquanto a gente está em provação, expiação, a
às vezes você entende que a coisa está muito injusta. Só que a gente não está confiando que existe uma justiça maior, né? Então, assim, a ideia é seguir, mesmo que eu não esteja entendendo que isso é justo, vamos dizer assim. Essa é a fé, né? A fé de que... A fé inabalável é basicamente isso, né? Eu não paro, eu não fico stuck porque eu confio. Né? Você confia. É. E está implícito uma coisa que você falou, que está implícito também que você acabou de falar, que é o seguinte, que dentro desse conceito de fé, se você juntar emuná com pistes, o que você tem? Caminho, faz a tua parte, né? Faz a tua parte, serve no teu posto e confia. Foi basicamente isso que eu entendi aí do velho e do novo, né? Faz a tua parte, confia. Exatamente isso. Ou seja, fé não é só você confiar em Deus, é Ele confiar no compromisso que você assumiu. Opa. E esse é o meu... Bom, você falou que a gente podia falar. Pode, e é essa a ideia, por gentileza. Vamos falar, gente. E é Vamos esse, falar. que é o relacionamento, que quando a gente diz assim, olha, a espiritualidade espera que a gente se doe, que busque, que mostre compromisso para começar a passar mais, para ter mais confiança. Porque ninguém dá um filho como Deus nos dá, nenhuma carga que ele realmente não possa suportar. Né? Então, a gente já fala logo no início da reencarnação, onde a gente sabe que a gente, em geral, tem uma missão naquela área. E essa ideia é confiança em Deus, mas Deus também precisa que você busque, que você bata na porta, basicamente isso, né? Faça acontecer. Acho que essa é a ideia. Faz sentido? É isso, não, é isso aí. É isso aí. A fé então é exatamente isso. É esse relacionamento em que você espera em Deus e Deus espera em você. É isso aí. Isso é o relacionamento. Se você pratica só a parte da fé que você espera em Deus, você está praticando meia fé. Perfeito. Essa história aí. Você trouxe o que a gente precisava entender. Que é uma relação. É uma relação. Ele espera que a gente cresça. Ele espera que a gente confie na gente. Que a gente caia e levante. Que a gente se frustre e olhe para o lado positivo, selecione melhor as coisas para poder entender a nossa própria vida. Faz sentido. É isso aí mesmo. Faz sentido para todo mundo? Tinha uma situação, o meu primeiro filho foi diagnosticado com diabetes quando ele tinha 1 aninho. E eu me lembro que foi, assim, no primeiro ano muito difícil para todos nós nos adaptarmos, aprendermos como lidar com a situação, né? E ver um filho sofrer dói demais, né? E eu pedi para fazer um atendimento fraterno. E me queixei de tudo isso, me queixei, me fiz de vítima, lamentei. A resposta que veio dos espíritos: Deus nunca dá um fardo maior do que aquele que você pode carregar. Pare de se alimentar. Ore e trabalhe. Confie na sua missão. Veio escrito isso para mim. O que a gente acabou de falar, basicamente, isso tem que ter uma troca. A gente não veio aqui para brincar. Existe uma, sabe? Vamos trocar. Isso aí, desculpa. Não precisa pedir desculpa, gente. Não precisa pedir desculpa. Porque assim, para mim é interessante, igual eu falei no começo, assim, eu estou aqui aprendendo também. Eu tenho uma reflexão, algo aqui, mas para mim o mais importante é essa harmonia, a coisa que construímos juntos. Né? Não o que eu falo é um pedaço só. Aqui tem várias peças do tabuleiro, aqui várias peças do quebra-cabeça. Né? A gente vai montar essa imagem juntos. Então, chegamos à conclusão aqui, então, que fé, eu só queria, então, igual eu falei antes, fé é essa via de mão dupla. Né? Você tem que saber qual é a sua emuná. E você tem que ter a sua pistes, que é a sua confiança em Deus. E que Deus está confiando em você. Né? Então, quando a gente viu que a justiça de Deus, que foi o que eu falei, no seu evangelho vai de fé em fé, vai de função em função, em coisas. Então aqui é o fé em fé no sentido de que a obra que Deus ou a função que Deus lhe confiou.
de obra em obra, vai em ação em ação, em atitude em atitude. Assim, o justo viverá por fé. Né? Aí já começa a abrir um pouco mais o sentido do versículo, né? Que a gente começa a ampliar um pouquinho o sentido de fé, aí vai ampliando o sentido do versículo, vai começando a aparecer aqui pra gente. Então, mas ainda falta justiça. A justiça a gente vai ver um pouco mais para frente, porque a justiça também tem algo interessante ali. Né? Mas a fé, pelo menos, a gente entendeu. E a fé, ela é importante e é uma mensagem que Jesus trazia. Por quê? Porque a fé, dentro desse conceito que a gente acabou de ver, a fé é algo que transforma. A fé é algo que muda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se entrar um leão aqui, quem vai sair correndo? Por quê? Vai ser difícil, né? Aqui ele tem uma chance muito grande de pegar todo mundo, né? Mas pelo menos um ou dois a gente espera que saia vivo, né? Mas o ponto é, por quê? De repente ele não fez nada. Só olhou para você, já foi suficiente. Porque você confia que ele vai atacar. Se você sabe que vai chover, você vai levar um guarda-chuva. A fé, a confiança que você deposita nos seus artigos de fé, muda a forma com que você age. Então, é importante a gente ter esse conceito, por causa disso que Jesus falava tanto de fé. Porque é a fé que vai fazer você mudar. Por exemplo, você quer ser bom? Por que você quer ser bom? Por que você não quer ser mal? Porque existe um artigo de fé ali. Aonde você está depositando o seu artigo de fé vai determinar como você vai agir. Em todas as situações. Então, o fé, tendo esse conceito e tendo aqui, então, a gente determinando a sua importância, né? E como que ele está ligado, porque a gente vai agora ligar com os outros dois conceitos de caridade e de beneficência. Né? Então, tá aí o conceito de fé. E, dentro disso, nós vamos agora começar a falar um pouco de beneficência e de caridade. Agora vamos para o tema principal. E vocês vão perceber que provavelmente a fala inteira de hoje vai ser uma introdução, que ainda vai ficar muita coisa para vocês estudarem, principalmente nos capítulos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Pode Servir a Dois Senhores, e o capítulo que vem depois dele, que eu esqueci qual que é. Mas esses dois capítulos lá são fantásticos, especialmente para entender beneficência e caridade. Então, são os capítulos que depois que você lê, se você ler com atenção, você vai falar, ai, até dói de ler. Então tá bom. Falando desses duas, a beneficência e a caridade são como se fossem duas irmãs. Elas não são muito parecidas, mas não são a mesma coisa. Tenho duas filhas, elas são parecidas, mas não são a mesma pessoa. E aí a gente vai nos recorrer novamente ao hebraico, para poder remontar, a tentar aqui entender a diferenciação das duas e dar um pouco de conceito. Porque todo esse conceito aqui já é algo que já está... são milenares. E isso daqui é milenar. Então o que a gente está tentando fazer, tentando resumir aqui tudo que tem, da onde veio o contexto, porque a mensagem do Cristo, vale lembrar, ela estava dentro de um contexto. Ela estava dentro de uma região geográfica, em um determinado tempo, em uma determinada cultura. Então existem determinados fatores ali que nos auxiliam a entender por completo a mensagem do Cristo. E aí a gente vai falar de duas palavras. Matana, em hebraico, para beneficência, e tzedakah, em hebraico, para caridade. Tá? E aí, vamos começar por caridade. Depois a gente vai para beneficência. E aí eu queria trazer aqui uma outra frase que se encontra em Deuteronômio 16:20, que diz o seguinte: a justiça, somente a justiça, olha a justiça de novo aí, hein? Seguirás, para que vivas e possuas
em herança a terra que te dará o teu Senhor. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor. Aqui a palavra justiça, tzedakah. Se eu ver no grego que está sendo utilizado aqui, é tzedakah. Desculpa, no hebraico, porque grego é no Novo Testamento. Tzedakah você tinha falado que era caridade. A caridade. Matana, justiça. Matana, a beneficência. 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 Mas aqui está a justiça. Bom, tá prestando atenção, fiquei feliz. Fiquei feliz. Tá prestando atenção, ótimo. Tu faz a mesma lição. Aí nós vamos para o significado de tzedakah, que é justiça. Mas que justiça? Justiça divina, justiça social. Restaurar equilíbrio, fazer a coisa certa, fazer o que é honesto, fazer o que é equalitário. É caridade. Não é? Exatamente. Ela é traduzida como caridade no português. Mas no hebraico é tzedakah. E o interessante é que quando a gente vai ver o que é tzedakah, que é praticado até hoje pelos judeus, a tzedakah, diferentemente do que às vezes a gente pensa, que fala, né? Assim, eu não sei vocês, que aqui é um espírito de membros perfeitos, né? Lá onde a gente vai, não. Lá onde a gente vai, a gente ainda está nos passos mais para trás. Os espíritos ainda são imperfeitos, né? E muitas vezes a gente pensa que quando a gente vai fazer caridade, está fazendo um crédito extra, né? Estou sendo pessoa boa, né? Estou fazendo além. Mas para o judeu, tzedakah, no seu conceito de fazer justiça, ele é um dever. Ela é uma obrigação. Não é algo que você faz para se sentir bem, não é algo que você faz porque você quer ganhar um crédito extra, algo do tipo. Ele é simplesmente um dever e uma obrigação. Natural deles. Natural. É um dever e uma obrigação. Né? Aqui, né, quando a gente fala de tzedakah, até mesmo hoje. Por exemplo, né, hoje, quando o judeu recebe, por exemplo, né, isso, né, os judeus que seguem mais a risca, né, obviamente, que tem todo tipo de judeu, assim como tem todo tipo de espírito cristão. Né? Mas judeus que seguem mais a risca, ele recebe o pagamento dele, um percentual daquilo interessante, independente da sua condição financeira. Um percentual daquilo é tzedakah. Uma parte daquilo é tzedakah. Que tem que ir para tzedakah. E aí eles colocam geralmente em envelopes, aí tem uns locais, às vezes, que você pode depositar, né, que você pode dar, dependendo de uma igreja, determinado tipo de coisa. E aí você faz a tzedakah. Né? Porque é uma obrigação. Você não está fazendo nada mais, você está fazendo uma obrigação, porque todos os recursos são de Deus. Então, agora estou entendendo melhor a parábola do obro da viúva. E quando Jesus estava observando as doações, tzedakah, né, ele via como as pessoas faziam isso, né? Ou jogavam moeda, ou como a viúva que chegava e dava um tim. Mas ela dava. Mas ela dava. Na época eu não entendi. Uma obrigação. Uma obrigação. Faz sentido, faz sentido. Mas do jeito que ela fazia, ela cumpria aquela obrigação. Ela, tendo pouco, cumpria, outros tendo muitos, não cumpriam. Então a tzedakah, ela tem essa característica interessantíssima, e ela é a caridade. Né? E aí, a caridade nesse sentido, e aí a gente vai ver, que aí eu já vou começar a fazer um pouco da introdução para Matana, que é a caridade você faz para quando existe uma necessidade. Geralmente. Então, você achou uma necessidade, a igreja precisa ser construída, então a tzedakah você vai lá e dá a tzedakah. Né? Alguém está passando necessidade, você vai lá e dá a tzedakah. Uma passagem que Jesus destaca muito bem e resume esse movimento, esse exercício da tzedakah, aquela que se encontra em Mateus, capítulo 25, que acho que todos conhecem. Eu vou ler parte dela, porque ela é um pouco grande, mas eu vou ler parte dessa passagem, que essa passagem é muito importante. E essa
passagem, por sinal, era a passagem que Madre Teresa de Calcutá mais gostava. Ela resumia ela em cinco palavras: a mim me fizeste. E aí ela começa assim. O nome da perícope, né, o nome da passagem é a grande separação. Ou pode ser também o grande julgamento, dependendo da Bíblia que você lê. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. E preso fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e fomos te visitar? E o rei lhe respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Tem uma coisa, quando a gente fala da caridade, da justiça, né? Que quando a gente divide pelo povo hebraico, vamos dizer assim, né? Eu diferencio um pouco o óbolo da viúva, não no sentido assim, como é que é a minha leitura pessoal do óbolo da viúva, independentemente de ser um credo, as viúvas da terra são aquelas que, foi uma das primeiras frases que você leu, não se mostra beneficência, foi da Joana. Então, às vezes a gente vai fazer algo pela cultura, e isso acaba se tornando automático para nós, mecânico. Então essa é a minha tradição e eu vou seguir uma tradição, porque essa tradição vai me limpar, vai me purificar. Mas quando chega o verdadeiro justo, o verdadeiro humilde, ele vai dar até do que ele não tem, sem esperar nada de volta. Porque ele já entende a justiça e a caridade dentro dele como algo intrínseco. Aquilo é o que move a vida dele, aquilo é o que dá, sabe, a razão de viver. Né? Não conseguir olhar uma injustiça ou sem que possa se envolver de uma forma não julgadora, mas de uma forma caridosa. Então, a ideia do povo tzedakah, né, quando a gente fala da caridade, é entender que aquilo é uma obrigação para aquele povo. Mas a gente também vê no Evangelho, principalmente, que é o que eu mais leio, né? O quanto você precisa fazer, né? Não diga o que a mão esquerda fez à direita, né? Não pode ter essa ideia. Eu estou fazendo, então eu sou bom porque eu sou dessa tradição. Não. Isso tem que ser alguma coisa do coração, né? Faz sentido? Total. Antes nós falando de fé. É. A sua fé. Se a sua fé está na tradição, você está fazendo isso por causa da tradição, Exatamente. é uma coisa. Tanto Ainda assim, o necessitado ainda assim. se beneficia. Então, Emmanuel ainda recomenda. Emmanuel fala. Fala isso mesmo. Ele fala isso mesmo. Mesmo que Seja por egoísmo, mecânico, faça caridade. Você quer se exibir fazendo a caridade, Não tem faça. faça. Pelo menos você está ajudando. Porque você se comprometeu.
De alguma forma, a gente está ali, né, é o nosso tempo, é o dinheiro que você tira, etc. Mas quando isso é de coração, aí você vai para o lado, aí são as ovelhas. Aí é são as diferente. ovelhas. É diferente. Porque você não dorme sem que aqui. Aí a gente vê muito exemplo do que nós vimos na quinta-feira. Quinta-feira nós temos um trabalho aqui de 15 em 15 dias de irradiação. Então é um trabalho de oração e irradiação, de amor, né, para que a gente possa levar alguma coisa. Nós temos um grupo que trabalha nisso. E nada por acaso, qual foi a leitura do Evangelho dessa noite? A beneficência. E entra justamente aquela senhora que Isso é era obsessão, viu? abastada, olha, tá vendo? Que era abastada e que levava sua filha, né, e ia de trajes simples, com uma carruagem, por favor, ia aos pobres, né, para poder justamente fazer a caridade sem dizer o nome dela, sem querer ostentar as possibilidades materiais. Então, tudo isso, né, fala sobre o quê? Independentemente da sua tradição, aquele que realmente se despersonaliza para poder fazer a caridade, esse sim é um modelo que ficará do lado direito. Então, essa é a fé e a justiça real, né? Fé e justiça real. Faz sentido isso. Não é? Exatamente. Então, ou seja, a sua fé vai determinar se você vai fazer a caridade ou não. Né? A sua fé determina tudo que você faz, na verdade. Todas as atitudes que você faz. Ela é o caminho. É o caminho. Então, a sua fé. Se você não acreditar que existe uma vida além do túmulo, uma vida espiritual, se você não tiver confiança nisso, se você não tiver confiança que existe um Deus, se você não tiver, você vai se perguntar, por que eu vou fazer isso? Pra quê, Por que né? fazer o bem? Então, e aqui é uma coisa que é perigosa também, porque dependendo do que você colocar a sua fé, você vai agir de acordo. E se você colocou a sua fé em algo que Não é bom? não é bom, você vai acabar agindo de acordo. A sua emuná, aquilo que você vai acabar fazendo, vai ser as suas atitudes, vão acabar sendo outras atitudes. Exato. Você vai buscar estar em um posto que não era reservado para você. E aí você vai pela ambição, entendendo que é o corpo, etc e tal. Então a gente vai fazer uma leitura de vida distorcida. Distorcida, vai ter uma atitude Pelo equivocada. materialismo, inclusive. Né? Então o ideal seria realmente a gente estar perdendo a conexão. Eu vejo o seguinte, todo trabalho religioso, ele tem muito a ver com fé, no sentido assim, né? Você está começando o trabalho, essa casa aqui vem fazendo também um trabalho há 6 anos, e você precisa acreditar no ser humano. E abrir um espaço público de ensinamento do Evangelho, e prática, e etc., você tem que ter fé nas pessoas, porque a gente vai justamente ser um núcleo, um ponto para pessoas que estão muitas vezes muito desequilibradas. Quando você tem um lugar muito grande, como a igreja, por exemplo, que é enorme, né? Você não, no grupo de trabalho, talvez você esteja assim mais próximo, mas em geral vem uma multidão e vai embora. Quando você está num grupo pequeno, você sabe que essas pessoas, você está junto o tempo inteiro. Então o envolvimento é muito maior. Né? E aí a gente precisa trabalhar a fé é exatamente nisso. Né? Então, vai acontecer, tem um pouco. Os grupos pequenos têm uma oportunidade muito, porque assim, é muito grande de andarem juntos, de se ajudarem, muito mais do que um grupo maior, que muitas vezes Você nem conhece ninguém. Né? você senta, você não sabe nem quem está do seu lado, muitas vezes não fala oi, Exatamente. né? Então a gente se acaba meio que perdendo essa coisa, né? Mas é isso. Então entendemos o que é Bastante. emuná, É. pistes, tisdaká. Agora vamos para Matana, né? Matana, eficiência, né? Ela se diferencia da tisdaká, justiça, caridade, no sentido de que é um bem que você faz mesmo quando ele não é necessário, quando não tem uma necessidade de
fazer o bem. Mesmo quando você está com alguém, sabe quando você está com alguém, você quer só fazer, não, porque eu estava passando nessa loja, eu vi isso aqui, né, comprei, lembrei de você, comprei. Quando você faz alguma coisa, que é porque você quer, ou quando você, não sei, né, foi num restaurante e deu uma gorjeta muito acima do esperado. Ou quando você faz algo para alguém, além de, geralmente a gente está falando além daquele que são seus, né? Seus filhos, seus pais, expandindo essa família, né, humana, é para quando você faz um bem inesperado, que não era por conta de uma resposta de uma necessidade. Essa é matana. Essa é a beneficência, é a arte de fazer o bem e a ação de fazer o bem a todo momento. Você não precisava, não era uma necessidade, ninguém estava passando fome, ninguém estava passando sede, ninguém estava nu, ninguém estava enfermo, e mesmo assim você queria fazer o bem. Simplesmente porque você queria fazer o bem. E aí, eu queria até ilustrar, porque a matana, ela tem o significado de você também fazer o bem, mesmo quando as condições talvez não sejam favoráveis para você. Eu vou explicar. E tem uma história budista, um conto budista, que diz que o mestre e o seu discípulo andavam no meio da floresta. E de repente tinha um rio, um pequeno riozinho que estava passando, né? E aí, nesse riozinho, eles viram um escorpião descendo, se afogando, né? E aí, quando de repente o mestre, acho que aqui algumas pessoas acho que já conhecem o conto, né? O mestre corre, vai lá, pega o escorpião, para salvar o escorpião vai lá e pica ele. Ele vai pôr o escorpião no chão. O discípulo olha para aquilo consternado, ele não entende, ele fala, mas mestre, você pegou o escorpião na mão? Você não sabe que é da natureza do escorpião picar? O mestre olha para ele e diz, você não sabe que é da minha natureza ajudar? Você contou bem melhor do que como a gente fala. Uma versão super resumida disso, e agora você contou exatamente o que era, né? Mas é uma questão de naturezas, exatamente. Então, Matana fala da sua natureza de simplesmente querer ajudar. Não é sobre quem está sendo ajudado, é sobre quem é você. Então, Matana não é dever, não é obrigação, não é cultura, não é necessidade, já faz parte da minha natureza. Faz parte da sua natureza. É simplesmente quem você é. Olha, nós tivemos um exemplo hoje de Matana muito bonito. Porque a nossa irmã Miriam estava queimada gravemente. Eu tenho certeza que ela falou, avisa a Beatriz ou avisa no grupo, porque eu não vou poder levar as coisas da Sim, ela me ligou também no hospital. Isso é incrível. Preocupada com vocês. É incrível. Essa é a Miriam. Então é um compromisso, sabe, que você não precisa dizer. É dela. É dela. É dela. Quando você coloca o teu lugar, como é que é? Pistes é. Pistes, né? Que é exatamente a fé na Bíblia, né? Isso. No Novo Testamento. No Novo Testamento, no grego. No grego, a fé no grego, no Novo Testamento. Que é a questão de eu estou no meu posto. Meu posto é esse, eu vou servir, e é impressionante isso. Eu não sabia que ela tinha ligado. Eu imagino como é que não estava. Cheia de dor, né? Aí a gente querendo saber da Miriam no meio da sua palestra. Não, mas tá Mas é certo. isso, sabe? Então eu acho que assim, é uma fé muito grande, né? Muito bonita, um compromisso muito ardente. Né? E a espiritualidade de Deus é como
se despersonaliza um pouco e põe o nosso trabalho. Porque geralmente a gente, na nossa média, claro, de novo, né? Lá da onde eu venho, porque aqui eu sei que a situação é diferente. Na nossa média, né, a gente coloca nós como centro. Isso tudo é o que acontece comigo, é o que eu preciso. Exatamente. É o que eu preciso, É o que a fala. minha família precisa. É que o Emmanuel fala, e a própria Joana também, despersonalizar-se. Né? Acho que a gente, se não me engano, tem um evangelho segundo espiritismo também, despersonalizar-se. Né? Tem um guru espiritual americano, né, que ele já desencarnou já, né? Inclusive, ele tinha um mentor dele que se chamava Emmanuel. Mas é aquele mesmo. E pela descrição dele das conversas com Emmanuel, você vai perceber uma característica muito similar com o que Chico descreveu Emmanuel. Ah, então, ou É pessoa seja, esse americana. nome aí Né? tem... O nome dele é Ram Dass, mas ele ganhou esse nome porque ele foi para a Índia, enfim, né? Foi quando ele teve toda a sua jornada espiritual. Abrindo um parênteses aqui baseado no que você falou, porque eu acho que é interessante isso. Né? E ele tem um vídeo chamado Becoming Nobody. Esse vídeo ele tá disponível no YouTube. Quem que tiver a curiosidade, né? Um vídeo de 1 hora mais ou menos, algo assim, Becoming Nobody. É nessa linha, né? Porque Eu vou tentar ver se... é claro que quando a gente vê, veja, quando a gente olha o budismo, quando a gente olha o judaísmo, quando a gente olha o espiritualismo, no caso desse exemplo, né? A gente olha sempre do ponto de vista da doutrina espírita. Né? Nós conhecemos o espiritismo, só que o espiritismo conversa, porque nós concordamos em muito mais do que discordamos com as outras doutrinas. É que muitas vezes ressaltamos as diferenças, Isso. Que são pequenos. que são pequenas. E nos apegamos àquela coisinha, a diferença. Ah, eu não concordo contigo porque a gente discorda em 1%. Né? Então, eu acho que muitas vezes, assim como Kardec, lá na questão 626, 627, diz que existem germes de verdade em todos os lugares. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas, continuando aqui, já eu prometo que já estamos acabando, tá? Eu tenho só mais umas 7 páginas aqui para ficar. Tá? Então, quando a gente volta para a frase, a primeira frase que a gente pegou para poder estudar desse capítulo, a beneficência. A beneficência, ou a ciência de fazer o bem, é a arte da ação no bem, é do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade. Para com as criaturas no sentido mais elevado. Compromisso porque a tua é munada. Compromisso porque é a tzedakah que a gente está fazendo a ação do bem. É a ciência de fazer o bem. E aí a gente tem aqui, então, a beneficência. Isso aqui tudo que a gente está falando, voltando para o que a gente falou lá no começo. Isso aqui é o estudo de nós mesmos. Isso aqui é o descobrimento de você sabendo quem você é. Isso aqui é a gente parando para refletir sobre: eu vou pegar o escorpião ou não? Eu sempre refleti, vai e pega o escorpião porque está É um instinto. na natureza. É a sua natureza. É sobre quem é você. Vou ver uma necessidade, vou fazer o meu dever de justiça, de cristão. Eu vou cuidar do meu interesse. Eu vou cuidar do meu interesse. Claro que a resposta final, a meditação, o sentimento e a vivência do que estamos falando aqui, assim como relembrou, ou como nos disse Alcione no começo, vai ficar por cada um de nós. Mas é importante a gente ter essa reflexão a respeito do que a
gente está estudando, especialmente quando o subtítulo era Mostre-me a tua fé sem obras. Não, desculpa. O subtítulo era Tendes cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens. Aí que era aquilo que a gente estava falando. Tá bom, a gente tem o desacar, mas como tradição, todo mundo está vendo. A minha comunidade inteira sabe o quanto eu sou caridoso, caridosa. Mas quando você faz isso dessa forma, tendo cuidado para não parecer... Não, isso aqui é tendo cuidado para não praticar as obras diante dos homens. Então, mas é isso. É exatamente isso. Não praticar as obras diante dos homens é para os homens verem que eu estou fazendo. Né? Para tomar uma, vamos dizer assim, uma posição de superioridade, de dever cumprido, etc., à frente dos homens, que na verdade a gente faz por Deus, é a minha conexão com Deus. Né? Não para aparecer diante dos homens. Basicamente isso. Isso é bem a cara da nossa mentora Joana de Ângeles, né? Tipo, ó, acorda aí que se você está fazendo para aparecer, não rolou. Faz de novo. Ainda não chegou lá. Ainda não chegou lá. Mas continua fazendo, tá? Mas não para de fazer. Não para. É quase como eles dizem em inglês, né? Fake it. You fake it until you make it. Until you make it. Yeah. Mas você Quase. continua sendo cabrito. Isso é o ponto. Essa é a ideia. Isso que Eu você continuo, porque você tem que mudar a chavinha do seu artigo de fé, né? Seu artigo, você tem que mudar ali um pouquinho, tem que ajustar. O porquê que você faz das coisas. A Joana vai explorar a questão ego, né? Então a gente faz pelo ego, a gente doa pelo ego, né? Eu me lembro de uma coisa de Irmã Dulce, foi Irmã Dulce, né? Que um homem poderoso, empresário, doou muito dinheiro para a obra dela e ao final ele estava precisando de dinheiro, ou alguma coisa assim, ou não, alguma coisa aconteceu que ele foi lá bater e dizer assim, não, eu agora quero meu dinheiro de volta. E nessa de querer meu dinheiro de volta, ela virou para ele e falou assim, sim, pode deixar, vou dar o seu dinheiro de volta, vem cá. Aí levou ele lá dentro da casa, né, tinha vários pobres, doentes, etc. Ela falou assim, ó, pode levar todos eles. Aqui está o seu dinheiro. O seu dinheiro está aqui, pode levar. Você quer? Né? A caridade foi feita ali, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Então aí pra gente poder então encerrar. É de fé em fé. É de justiça em justiça. É de caridade em caridade. É de beneficência em beneficência, que todos nós seremos renovados. E aí deixo aí vocês com a reflexão de Tiago, a sua primeira carta. Tem uma frase que quem me conhece, pelo menos no NEP, sabe que eu repito muito. Que ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Da paz a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então nós vamos fazer a nossa vibração final. E eu vou pedir aos passistas para eles para essa sala. Tá ligadinho, Bê? Tá. Não tô vendo nada aqui, não. Ah, tá.
respirando profundamente, entrando em contato com os nossos mentores que aqui participam desse banquete do Evangelho, de todas as reflexões que fomos estimulados a fazer no dia de hoje, guardando em nosso coração as sementes que aguardam por nós para serem cultivadas e crescerem em abundância e conseguirem, sim, se tornar aquilo que é a promessa divina que toda criatura tem diante do seu Pai maior, a beneficência, aquela que já faz parte do nosso ser e que precisa ser acordada pela fé, pelo amor, pela divina justiça. Fazei-nos nós mesmos os pacificadores, mas antes precisamos nos pacificar. Não aguardemos parados aquilo que Jesus Cristo, há 2000 anos, nos pediu em termos de ação. Buscai e acharais. Batei e a porta se abrirá. Tenha em ti a fé necessária e coloque os vestes da núpcia com o Deus maior, o teu Pai, que te criou com a grande promessa da perfeição, da purificação e da perfeita felicidade. Que possamos hoje, neste grupo que aqui de encarnados e desencarnados se une em nome de Jesus, vibrar pelos nossos irmãos que hoje estão doentes, precisando de ajuda. A doença principal que se transforma no espírito e vai para o nosso corpo. A doença da alma, a doença mental, aquela que nos faz pensar de forma disfuncional em nossas vidas, acreditando no pior de nós, no pior dos nossos irmãos, no pior de nosso futuro. O Cristo nos chamou para vivermos a felicidade relativa aqui na Terra. E só a fé nos coloca no caminho de entender com gratidão tudo aquilo que recebemos e que precisamos cultivar para sermos verdadeiramente os filhos merecidos de nosso Pai. Que possamos pedir aos nossos irmãos que se encontram totalmente desamparados no mundo material, aqueles que ainda não encontraram o apoio da caridade, Tzedakah, que eles consigam ter em nós, seja por pensamento e oração, e seja por ação de amor, o apoio, o acolhimento que eles tanto precisam e que é a nossa oportunidade de se tornar cada vez melhor. Melhor em nós, melhor no nosso futuro, no nosso espírito imortal e na vida